menene passa tu que prepa na cantore mene cantura manasiara combere faracole miara sec nascia como dulce a terra manto de erga sob na façaios move nesse flácia combere plácia coxa. Depois de provarmos que as línguas estranhas são línguas das nações, em Atos capítulo 2, quem era da Capadócia entendia em capadócio, quem era da Líbia entendia em líbio, quem era do Egito entendia em egípcio. Agora temos visto o mundo denominacional dizendo que o falar em língua é a evidência de quem tem o Espírito Santo. Segundo a palavra de Deus, quem é selado com o Espírito Santo não é selado até o mês que vem, até o ano que vem. Mas quem é selado com o Espírito Santo é selado para o dia da redenção. Quando um selo é colocado em algo, aquele selo não pode ser aberto até que chegue em seu destino. Éfesos 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. São João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e quem não tem o Espírito Santo não ouve, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Já está seguro, já está selado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo vai sempre dizer que ele é um dos senhores, o segundo Senhor da Santíssima Trindade. Mas quando uma pessoa está selada com o Espírito Santo para o dia da redenção, ela vai dizer Jesus Cristo é o Senhor. E se as línguas estranhas é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo, então quem fala em língua devia dizer que Jesus é o Senhor, não um dos senhores ou o segundo Senhor. Mas o falar em língua não é a evidência de quem tem o batismo do Espírito Santo. Primeiro, porque tem muitos que falam em línguas e são adoradores da Santíssima Trindade, crendo que Jesus é um dos senhores e não o Senhor. E a Bíblia diz que você só pode dizer que Jesus é o Senhor se você tiver o Espírito Santo. Depois, muitas pessoas que falam em línguas hoje, amanhã ou depois podem estar desviadas. Mas quem tem o Espírito Santo não é só até a semana que vem, mas passou da morte para a vida, está selado para o dia da redenção. As línguas estranhas é um dom, e a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus podem ser dados até para os rebeldes. Em Éfesos 4:8, Paulo diz: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Paulo está citando o Salmo 68, a partir do verso 18. Que diz, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, pessoas rebeldes que não quer adorar o Senhor, que quer adorar o paganismo trinitário, podem ter dons de cantar, de pregar, de orar e até de falar em línguas. Pois a Bíblia diz que os dons de Deus são dados até para os rebeldes. No entanto, isso não significa que os que são fiéis, os que não são rebeldes, os que têm o Espírito Santo não falem em línguas. Eles também falam em línguas. Mas nem todos na igreja, mesmo tendo o Espírito Santo, falam em línguas.
porque as línguas são um dom, e às vezes você não tem este dom, mesmo que você tenha o Espírito Santo. Mas se você não tem o dom de língua, talvez você tenha o dom de orar, o dom de pregar, o dom de orar pelos enfermos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua. 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vamos lá, 8. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Ou seja, um tem o dom da palavra de sabedoria, o outro tem o dom da palavra de conhecimento. A outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura pelo único Espírito. Ou seja, quem tem a palavra de sabedoria pode não ter o dom de cura. Mas é por isso que a igreja é um corpo místico. O ouvido não pode respirar, mas ele pode ouvir. O nariz não pode ouvir, mas ele pode respirar. O dom que foi dado ao ouvido não é o mesmo que foi dado ao nariz, mas ambos os dons são pelo mesmo Espírito. Há outro poder de operar milagres, há outro profecia, ou seja, quem tem o dom da profecia não tem o dom de operar milagres, ou vice-versa, mas tudo é pelo mesmo Espírito. Há outro discernimento de espíritos, e outro variedade de línguas, ou seja, quem tem o dom de discernimento de espírito não significa que tem o dom de variedade de línguas. E quem tem o dom de línguas pode não ter o dom de discernimento de espírito, ou de pregar a palavra, ou de orar pelos enfermos. Verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Então veja bem, o dom de línguas não é a evidência de quem tem o Espírito Santo, porque quem prega a palavra, quem ora pelos enfermos, quem tem o poder do discernimento, pode não ter o dom de línguas, mas todos operam pelo mesmo Espírito. A igreja é um corpo. Um precisa do outro. Mas no dia de Pentecoste, todo mundo que recebeu o Espírito Santo não falou em línguas? Não, no dia de Pentecoste, todos receberam o Espírito Santo, mas falaram em línguas os que tinham o dom de falar em línguas. Os que tinham o dom de profetizar, profetizaram. Os que tinham o dom de discernimento, fizeram a obra de discernimento. Atos 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é correto. Todos foram cheios do Espírito Santo. Agora veja bem. E começaram a falar noutras línguas. Quem começou a falar em outras línguas? Os que tinham o dom de línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que tinha o dom do discernimento, o Espírito Santo não concedeu que ele falasse, mas concedeu que ele fizesse o trabalho de discernimento. Aquele que tinha o dom da cura, o Espírito Santo não permitiu que ele falasse em línguas estranhas, mas permitiu que ele fizesse o trabalho da cura. Além do mais, estes que tinham o dom das línguas estranhas não falaram nenhum blá 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 denominacional, mas as línguas que eles falavam era capadócio, grego, egípcio, línguas das nações. Um forte abraço, Deus abençoe.